O Capitão Pátria. Cara, ele é um dos personagens mais assustadores da TV, não é? Mas por quê? Hoje, a gente vai pegar um bisturi filosófico e ir muito além daquela ideia de narcisismo e tentar diagnosticar o que está quebrado lá no fundo da alma dele. E aí que tá a grande questão, né? O que é que transforma um ser com poderes de um deus num monstro completo? A resposta a gente vai ver talvez não esteja só na psicologia, mas em algo muito mais fundamental. O que acontece quando você tem um poder infinito, mas por dentro um vazio absoluto? Então vamos começar olhando bem de perto para o nosso objeto de estudo, o próprio Capitão Pátria, um ser com poderes divinos, mas que ao mesmo tempo é assustadoramente instável, perigoso e completamente imprevisível. Bom, na superfície, a gente vê os sintomas que todo mundo já conhece, né? Narcisismo patológico, uma impulsividade que não dá para controlar, uma necessidade desesperada de ser amado e aprovado. Mas olha, isso é só a ponta do iceberg. São só os sinais externos de uma doença muito mais profunda. Para entender uma figura como o Capitão Pátria, não adianta pegar um manual de psicologia qualquer. Não vai funcionar. A gente vai precisar de uma coisa diferente. Um guia filosófico meio obscuro que fala das chamadas doenças do espírito. É uma ferramenta única para um caso que é, com certeza, único. Pensa assim, ó. A gente não está procurando uma rachadura na parede do prédio. A gente está tentando descobrir se sequer existe uma fundação ali embaixo, sabe? A análise aqui é sobre a estrutura do ser dele, ou, no caso, a completa falta de uma. E é aqui que a gente chega no coração do problema. O primeiro diagnóstico, o mais fundamental de todos. A causa, a raiz de toda a monstruosidade dele. O nome da doença é catolita. E para explicar de um jeito bem simples, como se fosse para uma criança de 5 anos, imagina um videogame super potente, o mais moderno de todos, só que ele veio sem nenhum jogo instalado. Ele tem toda a força, toda a capacidade, mas não tem a menor ideia do que fazer. Não existe um manual de certo e errado dentro dele. Só um buraco onde o propósito deveria estar. Para ficar mais claro ainda, vamos usar uma analogia que é genial. Pensa numa pessoa saudável como uma frase bem escrita. As letras, que são as nossas qualidades, se juntam para formar palavras com significado. Isso seria uma proteína. Agora, o Capitão Pátria, ele é um protenoide, ou seja, ele tem todas as mesmas letras, todo o potencial, mas elas estão jogadas numa sopa caótica, sem ordem nenhuma. Não tem gramática, não tem sentido, é só poder bruto, sem nenhuma direção. E cara, isso encaixa perfeitamente na história de origem dele, né? Ele foi criado num laboratório para ser uma arma, não uma pessoa. Deram a ele poderes de um deus, mas tiraram de propósito qualquer gramática moral. Ele foi projetado para ser um procetreno, um monte de poder sem nenhuma consciência por trás. Só que tem um detalhe. A natureza, ela odeia um vácuo. Um buraco desse tamanho na alma de alguém não fica quieto. Ele grita para ser preenchido. E essa tentativa desesperada de preencher o vazio nos leva direto para a segunda doença. O nome dessa segunda doença é oretita aguda. Pensa assim, se a catrigita é o vazio, a oretita aguda é o barulho desesperado que ele faz para tentar preencher esse vazio. É uma vontade sem controle, uma necessidade compulsiva de fazer qualquer coisa, não importa o que, só para não sentir o nada que ele tem por dentro. E o mais curioso é que o modelo para essa condição é o Dom Quixote. Parece estranho, né? Mas faz todo sentido. Assim como o Dom Quixote via gigantes onde só tinha moinhos de vento impondo a fantasia dele na realidade, o Capitão Pátria impõe a vontade cega dele no mundo. A realidade não importa. O que importa é a ação, por mais sem sentido que ela seja. E essa doença se desenvolve em 3 passos bem claros. Primeiro, vem a impaciência, aquela urgência de agir agora. Segundo, a cegueira, que faz ele distorcer a realidade para caber na vontade dele. E terceiro, o resultado, as ações falsas. As tentativas dele de ser um herói ou de ser um pai não são de verdade. São só performances, gestos vazios para tentar desesperadamente sentir alguma coisa. Beleza? Agora é hora de juntar tudo. Porque essas duas doenças não são coisas separadas. Elas estão presas uma na outra num ciclo tóxico e destrutivo que se alimenta sem parar. Então, aqui está a chave de tudo, o ponto central da nossa análise, a catolita, o vazio. Essa é a doença de verdade,
A oretita aguda, aquela tempestade de ações caóticas, é só o sintoma. É o silêncio aterrorizante da falta de alma que obriga ele a fazer o máximo de barulho possível no mundo. E é por isso que outros diagnósticos parecidos simplesmente não se encaixam nele. Ele não está rejeitando as regras de propósito como um rebelde faria. Pelo contrário, ele anseia desesperadamente por regras, por amor, mas ele nasceu sem a capacidade de entender ou processar essas coisas. Lembra da casa sem fundação? Ele é isso, não uma casa que escolheu se rebelar contra o arquiteto. Então, com tudo isso na mesa, a gente consegue finalmente montar o quebra-cabeça e apresentar o diagnóstico filosófico completo do Capitão Pátria. Resumindo a ópera, o quadro completo é esse. A doença primária, a causa de tudo, é a catolita. Ele é um ser fundamentalmente vazio, um protenoide. E o sintoma secundário, aquilo que a gente vê na tela, é a oretita acuta, uma fúria de ações sem sentido para tentar mascarar esse vazio insuportável. Isso muda tudo, né? A gente para de ver ele só como um vilão mau e começa a enxergar algo muito mais complexo e, de certa forma, trágico. Ele é uma entidade filosoficamente doente, um motor de caos com poder infinito, cujo único combustível é a sua própria ausência de ser. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, que é bem perturbadora, na verdade. Se um ser é fabricado para ser vazio, para ser uma casca, existe alguma chance de redenção? Um monstro de laboratório pode, um dia, aprender a construir uma alma por conta própria? A resposta para isso, bom, talvez seja o que mais nos assusta.